Quais as possíveis causas do não endurecimento da minha resina? Meu nome é Paulo. Meu nome é Sheila. Nós somos da Amada Madeira. Meu projeto deu errado porque a minha resina não endureceu. O que será, gente, que a sua resina não endureceu? E aí, como é que a gente soluciona esse problema? Nós temos 3 fatores, né, Sheila? Se a sua resina não endureceu, gente, muito provavelmente você errou aí em alguma etapa do processo, né, Paulo? Perfeito. Porque, basicamente, para se trabalhar com a resina, são 3 regrazinhas básicas, gente, tá? Que é o quê? É a proporção, tá? A medição e a homogeneização. Parece difícil, mas não é não. É simples. A proporção, você vai ter que ver, né, Paulo? A orientação do fabricante, de acordo com a resina que você estiver trabalhando, tá? A poliéster, que é essa daqui, é uma forma, é com gotinhas, é uma maneira, a proporção dela é diferente. Perfeito. Se for a epóxi, já é uma outra forma de se calcular, tá? A epóxi já é 2:1, já é porcentagem, então não é da mesma maneira. Então o que você tem que observar é isso, que tipo de resina que você está trabalhando, né? E olhar sempre o rótulo, a informação do fabricante, né, Paulo? Perfeitamente. A segunda é o quê? É a medição. Você vai medir essa resina ou com um copo graduado, como esse daqui, tá? Que tem a medidazinha aqui, direitinho. Ou você vai medir com uma balança de precisão. Se for pequenas quantidades, a gente sempre orienta que é melhor uma balança de precisão para pequenas quantidades, que é mais exato. Agora, uma quantidade maior, você já pode fazer com um copo de medição. Você pode também, né, Paulo, se basear no copinho desses aqui descartáveis, próprio para resina, que a gente também fala sobre isso num outro vídeo nosso, tá? Tem que ser um copo próprio. Então, você pode se basear. E no nosso caso, né, Paulo, vai muito também da experiência, tá? A gente trabalha com a resina, mais com a resina poliéster, na gotinha, a gente vai muito no olho. A gente já sabe, de tanto fazer, que determinada quantidade são tantas gotinhas. Se for um pouco mais, você bota um pouco mais de gotinha. Então, a gente vai muito também no olho. E a outra questão, falei proporção, medição e a homogeneização dessa resina. O que é isso? É na hora da mistura, gente. Vocês têm que colocar a resina nesse copinho aqui, lá no seu recipiente, e você tem que misturar muito bem essa resina com esse catalisador, tá? Você joga aqui, coloca a resina na medida certa, o catalisador também na medida certa, e você vai mexer bem. Aconselho sempre, a gente faz palitinho de sorvete, tá? Que ele é chatozinho. Se não tem um palitinho de sorvete, pode ser assim, ó. Uma ripinha dessa de madeira, quem trabalha com madeira, chatazinha. Por quê? Porque você vai fazer a raspagem dessa resina e desse catalisador. Porque o que acontece? Você joga lá dentro, aí chega aqui rapidamente, faz assim, às vezes ficou catalisador nas laterais do copo, ou ele ficou no fundo do copo. Aí você mistura só aqui assim, o catalisador não se misturou totalmente à resina. O que vai acontecer? A sua resina não vai endurecer, né, Paulo? Não. Por quê? Porque ficou catalisador, não foi a quantidade certa, total, que tinha para ser misturado com a resina. Então, raspe bem as laterais, raspe bem o fundo, mexa bastante, delicadamente, para esse catalisador se misturar, se homogeneizar, ficar tudo homogêneo aqui da sua resina com o catalisador. Você fazendo essas 3 etapas, né, Paulo, essas 3 regrinhas básicas, quase que impossível, não vejo uma outra razão da sua resina não endurecer. Se ela não endureceu, você está errando em alguma dessas 3 etapas aí, né, Paulo? Uma coisa também importante, né, é você ver a validade do seu produto. A gente nunca, assim, como a gente trabalha muito com resina, então dificilmente, né, Sheila, ela vence, ela chega ao ponto de vencer a resina para a gente poder utilizar. Geralmente a gente compra pequenas quantidades, sei lá, uma garrafinha, 2, 3. Compra, então, usa, tá acaba. sempre utilizando, Compra, usa, tá sempre acaba. utilizando. É mais ou menos o que o fabricante diz, é 2 a 3 meses de validade da resina. Mas a gente sabe, por experiência, que ela dura muito mais do que isso. É só você ter cuidado no armazenamento dessa resina, que é um outro vídeo que nós vamos falar um pouquinho mais pra frente, né, Paulo? Justamente. A gente procura não comprar muita quantidade, até mesmo porque se passar, sei lá, um mês, 40 dias, 45,
ela já tende a engrossar um pouco mais. Aí você tem que botar aquele monômero de estileno para poder fazer. E eu acho que não é a mesma coisa do que a resina logo no momento que você compra. Entendeu? Dependendo da peça que você vai fazer. Então não sei se você aí trabalha com molde, às vezes você quer fazer um anel e tem aquelas reentrâncias muito fininhas, com uma resina, né, Sheila, um pouco mais grossa, já não é legal você fazer, você vai ter que diluir a tua resina. Então, tá mais fluida, né? Justamente. A ideia, gente, é essa. Com esses 3 fatores, você não vai ter problema na hora de fazer, a não ser que você esqueça de catalisar, botar o catalisador. Já aconteceu comigo, né? É difícil acontecer? É difícil, mas às vezes você tá com várias caminhas dessa aqui, vários bercinhos para fazer cores diferenciadas, às vezes te foge. Qual que eu não botei, qual que eu botei, aí justamente. Acontece. Então já aconteceu comigo de ver, mas tem como você resolver isso. Se você tá vendo que você tem 10 bercinhos desse, que você tá fazendo a sua peça e um deles ainda tá mole, aquele ali você esqueceu de botar o catalisador. Você tira aquela resina toda direitinho, né? Bota o catalisador, volta todo o processo que você tem que colocar, volta lá para dentro, você não vai perder. O máximo que pode acontecer quando você joga para dentro do copinho aquele sujinho que ficou da resina que não catalisou, você tem que, né, te remover aquilo ali, você tirar, mas dificilmente tem problema. Você catalisa ela fora, bota e até mesmo com um palitinho lá dentro, você vai dando uma mexidinha que isso não vai acontecer. Então o que a gente pretende aqui? O que a gente quer passar isso de informação para vocês? É justamente que é um processo que não é difícil, você procura sempre seguir a orientação dos seus fabricantes, dá uma olhadinha no rótulo, pergunta o vendedor da loja, se for uma resina que de repente não tem o rótulo, o cara colocou na hora, você procura, poxa, para um copinho desse aqui de 100, 150 ml, quantas gotinhas eu devo? Isso foi o que nós sempre fizemos, quando a gente iniciou todo esse processo de madeira com resina, era assim, gente. Então às vezes acontecia, poxa, passava 1 hora, 2 horas, ainda não está endurecendo, será que o cara me deu uma dica legal, será que ele não está enganado? Bota mais 2 gotinhas, mais 3 gotinhas e você vai testando. Voltamos a falar, né, Sheila? Resina é teste, hora dá certo, hora não dá, mas qual é a nossa... Tentativa e erro. A nossa intenção é de mostrar para vocês, resumir isso para que você... Encurtar o caminho para você não perder material. Espero que tenha sido, assim, um vídeo bacana para vocês, que vocês tenham amadurecido a ideia de vir trabalhar com a gente com madeira com resina e de repente a gente vai se encontrar aí, né, Sheilinha? Sim, com certeza. Em algum lugar desse vamos trocar ideias, aquele bate-papo bacana. A ideia aqui é sempre ajudar, tá? Agregar e encurtar o caminho de vocês, tá? Continua acompanhando a gente que a gente vai estar sempre com informação legal, informação vivida, da nossa experiência mesmo, tá? Não é de orelhada, é uma coisa que a gente passa por isso. Perfeito. Então a gente leva para vocês e os erros que a gente tem é justamente para evitar que vocês caiam nesse mesmo erro. A gente encurta aí um pouquinho o caminho. A nossa intenção é essa, né, Paulo? E outra coisa, até lembrando, né, Sheilinha? Tem umas dicas rápidas que a gente vai lançar diariamente para vocês, ou quase diariamente para vocês, lá no IGTV, às vezes uma coisa que nem passou na tua cabeça e aquele processo que você estava fazendo, estava repetindo aquele detalhezinho, pulinho do gato, pô, eu posso fazer assim, pô, o cara me deu uma dica super simples, por que não passou na tua cabeça? Não passou na minha, não passou na dela, mas a gente está aí para te ajudar. Valeu? Gente, um grande abraço para vocês, valeu, até obrigada. o próximo vídeo, Até o próximo vídeo.